Já conosco aqui no palco o nosso próximo palestrante, o professor Dr. Wilson Marques Júnior, falando sobre neuropatia motora multifocal. Dr. Wilson Marques Júnior é neurologista do setor neuromuscular da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto. Terá também 30 minutos para a sua apresentação, lembrando que logo após, os 4 palestrantes retornam à mesa, juntamente com o Dr. Acari, nosso moderador, para o debate. Aqueles que já tiverem formulado as perguntas, por favor, queiram levantar a mão, que as nossas recepcionistas já estarão recolhendo-as. Vamos então dar início à apresentação do professor Dr. Wilson Marques Júnior. Bom, de início eu gostaria de agradecer então a Brela, a Fundação Paulo Contígio e a Comissão Científica, pelo convite de representar Ribeirão Preto aqui, E nós vamos falar sobre a neuropatia motora multifocal com bloqueio de condução. O bloqueio de condução pode ser definido como a interrupção da passagem do impulso elétrico com a preservação da integridade axonal. A inferência esse conceito é extremamente importante porque bloqueio de condução e lesão axonal são, na realidade, as duas únicas situações fisiológicas que causam fraqueza quando a gente se refere ao sistema nervoso periférico. A existência de bloqueio de condução ela foi inferida em 1876 por Erbe, quando ele observou que indivíduos que tinham sofrido trauma de nervo periférico e que estavam, portanto, paralisados no território daquele nervo, quando ele estimulava proximalmente ao sítio da lesão, ele não obtinha resposta, mas quando ele estimulava distalmente ao sítio da lesão, ele observava a contração daqueles músculos que estavam clinicamente paralisados. Ele inferiu naquela época que existiria alguma alteração da função que não estaria correlacionado aí a uma destruição do nervo periférico. Em 1944, Danny Brown ele correlacionou essa manifestação fisiológica e clínica com desmineralização do nervo periférico. Em 1963, MacDonald ele demonstrou as alterações eletrofisiológicas do bloqueio de condução em estudos experimentais. E hoje a gente sabe que bloqueio de condução pode ser consequência de uma série de alterações, não só a desmineralização, mas alterações nos canais de sódio, alterações na despolarização do nervo periférico, ou então alterações que levam à hiperpolarização do nervo periférico. Ou seja, as coisas se complicaram muito, mas a manifestação clínica é mais ou menos a mesma. Sabe-se hoje também que existe um grande número de neuropatias periféricas e de doenças que estão associadas com bloqueio de condução e todas elas com fraqueza importante. Se nós considerarmos somente aquelas condições mais difusas, aqui representadas pelas polineuropatias inflamatórias, a gente vê que o quadro clínico delas, que são representados basicamente pela síndrome de Guillain-Barré e pela polirradiculoneuropatia inflamatória desmineralizante crônica, são pacientes que têm uma fraqueza que ela é generalizada, que ela é simétrica, e que tem uma evolução que compromete a fraqueza aos músculos tanto distal quanto proximalmente. Bom, então esse é o conceito, era o conceito que existia até 1982, quando esse grupo do Liu, Sumner, Brown e Esbury, eles descreveram 5 pacientes que apresentavam um quadro de uma neuropatia multifocal, ou seja, uma neuropatia difusa, que, portanto, se distinguia daquele quadro clássico que a gente conhecia, que era conhecido até então. E esse tipo de neuropatia, no mais das vezes, ele é associado com vasculites, com doenças reumatológicas, e no nosso meio com a hanseníase. Então, foi com grande surpresa que esses investigadores encontraram nesses pacientes com quadro de neuropatia motora multifocal bloqueios de condução. Aqui mostrando um bloqueio de condução, que a estimulação distal a um ponto evoca um potencial e proximalmente esse ponto não evoca mais o potencial. Bom, esses pacientes, esses 5 pacientes que eles descreveram, que até então eram desconhecidos na literatura médica, esse tipo de manifestação, o quadro clínico deles caracterizava por uma neuropatia multifocal, então seria uma moneuropatia múltipla crônica,
havia um predomínio de sinais e sintomas motores, mas esses pacientes tinham alterações sensitivas muito bem definidas. A evolução era lentamente progressiva, esse bloqueio de condução persistia no mesmo sítio por anos, né? Eu tive a oportunidade de ver um desses pacientes quase 10 anos depois da descrição do artigo, e o bloqueio de condução continuava no mesmo sítio, né? Que é um fenômeno, né? Do ponto de vista biológico, e a predileção para os membros superiores, que também é em oposição àquelas duas doenças, né? A síndrome de Guillain-Barré e a polirradículo crônica, polirradículo neuropatia inflamatória descendente crônica, que seria um diagnóstico diferencial importante desses pacientes. Bom, em 1985, na realidade, esses dois autores aqui, o Perry e o Clark, eles publicaram no Congresso Americano, eles apresentaram no Congresso Americano 5 pacientes que tinham um quadro também de uma neuropatia multifocal, só que nesse caso não havia manifestações sensitivas, só havia manifestações motoras, né? E ao fazerem eletromiografia, eles observaram também a presença de bloqueio de condução. Só que os potenciais sensitivos, através do sítio de bloqueio, estavam preservados, indicando então que nessa situação, nessa doença, né, haveria um comprometimento exclusivo das fibras motoras, né? Essa situação também ela era desconhecida e, interessantemente, vários desses pacientes haviam sido encaminhados para o laboratório de neurofisiologia com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, porque, além da fraqueza, alguns desses pacientes tinham a preservação dos reflexos, embora não existisse uma hiperreflexia. O quadro clínico desses pacientes, então, era de uma fraqueza progressiva e atrofia muscular, né, assimétrica, cânhamo das fasciculações, a região proximal mais cometida que a distal, né, e 2 pacientes tinham perda focal dos reflexos profundos. Ou seja, então são pacientes que diferem muito do ponto de vista clínico das polineuropatias inflamatórias desmodelantes crônicas e que lembram, né, ainda que superficialmente, um paciente com esclerose lateral amiotrófica na fase inicial. Bom, depois dessa descrição de 85, né, enquanto eles não tinham publicado o trabalho ainda, várias outras descrições de casos semelhantes foram sendo feitas, né, confirmando então a existência dessa síndrome, e o outro marco foi o trabalho do Dr. Pestronk, né, em 88, que mostrou que havia um aumento de anticorpos contra o gangliosídeo GM1 nesses pacientes e que eles respondiam, pelo menos alguns deles, ao tratamento com a ciclofosfamida. Ou seja, era uma neuropatia motora, né, só pegava as fibras motoras e que respondia a tratamento, né. Cage, em 92, mostrou que esses pacientes, além da ciclofosfamida, eles poderiam responder também à imunoglobulina humana endovenosa. Bom, no correr dos anos, né, embora seja uma doença rara, com uma prevalência estimada de aproximadamente 1 a 3 para cada 100 mil habitantes, o quadro clínico desses pacientes foi sendo firmado, né, e hoje ele é caracterizado como sendo uma fraqueza muscular lentamente progressiva, que tem uma distribuição de nervo periférico multifocal e assimétrica. Isso é muito importante. Quando a gente vê um paciente com esclerose lateral amiotrófica, com uma doença do neurônio motor, na grande maioria das vezes, esses pacientes apresentam uma fraqueza que tem uma distribuição metamérica, né, que tem uma distribuição de nível medular, de segmento medular. E isso é totalmente em oposição à neuropatia motora multifocal. Na neuropatia motora multifocal, a distribuição da fraqueza é uma distribuição de nervo, né, e isso é um ponto extremamente importante para que a gente faça o diagnóstico diferencial entre as duas situações. Então, embora superficialmente as doenças possam se parecer, se a gente examinar com cuidado, o diagnóstico fica mais claro, mais evidente. Embora existam algumas situações onde as doenças do neuromotor não têm uma fraqueza tão segmentar assim, como, por exemplo, naquilo que se conhece como split hand syndrome, onde há uma simetria de envolvimento de músculos com a mesma inervação segmentar. Bom, um outro fato interessante nesses pacientes é que músculos fracos, né, tinham teofismo normal. Isso é em oposição àquilo que a gente observa na grande maioria das neuropatias axonais, ou na doença do neuromotor, ou na esclerose lateral amiotrófica. Porque nessas situações, a fraqueza depende da atrofia, da degeneração axonal. E a degeneração axonal leva a uma atrofia muscular. Na neuropatia motora multifocal, a gente pode ter fraqueza por bloqueio de condução. Bloqueio de condução, vocês se lembram?
significa a interrupção do impulso elétrico com a preservação do axônio, ou seja, o trofismo muscular vai ser mantido. Então, clinicamente, se a gente examina um paciente, ele tem uma fraqueza com distribuição de nervo e que o músculo está fraco, às vezes paralisado, né, mas o trofismo está preservado, isso é um indício clínico extremamente importante que aquele paciente não tem uma lesão axonal, mas tem sim uma lesão mielínica, um bloqueio de condução. Esses pacientes podem ter também músculos fracos e atrofiados, câimbras e fasciculações, muito parecido então com a doença neuromotor. A sensibilidade é normal, embora muitos pacientes queixem de alterações sensitivas mínimas, né? Isso não altera assim, o diagnóstico dos pacientes. E um outro fato que às vezes confunde é que, embora os reflexos profundos, na maior parte das vezes, estejam diminuídos nos músculos fracos, eles estão preservados nos outros locais e às vezes existe uma preservação dos reflexos profundos e músculos atrofiados. Isso realmente é um ponto que pode confundir com a esclerose lateral amiotrófica ou com as doenças do neuromotor, embora o contexto geral seja bastante diferente. Ela, em geral, se inicia no adulto jovem, principalmente no sexo masculino, embora existam casos que ao início tenha se dado durante a criança, na fase infantil, né, ou no indivíduo idoso. Os nervos cranianos raramente são afetados, embora existam alguns trabalhos relatando isso, e existem alguns casos de início agudo. Então, embora quando a gente está presente a um paciente com fraqueza e atrofia muscular, mais a presença de reflexos profundos, isso pode sugerir ela, como eu disse, mas essa semelhança é superficial. Se a gente prestar atenção ao raro envolvimento dos nervos cranianos, a ausência de uma síndrome bem definida do neuromotor superior, ou seja, a ausência do reflexo de Babinski, a ausência de hipertonia, a ausência de espasticidade, a ausência de clonos, tudo isso fala contra a presença de uma lesão do neuromotor superior. A presença de fraqueza muscular com trofismo normal, um curso clínico indolente, um padrão de lesão de nervo, então tudo isso leva a gente a clinicamente pensar que aquele paciente não tem na realidade uma doença do neuromotor, mas sim, ou esclerose lateral amiotrófica, mas sim uma neuropatia motora multifocal. Bom, vários artigos identificaram, caracterizaram as alterações neurofisiológicas desses pacientes, né? Então eles podem ter várias evidências aí de que tem uma lesão desmilizante, mas o fundamental, né, o achado principal é a existência de bloqueio de condução. Aqui um trabalho bastante elegante do professor Krarup, né, onde ele demonstra mais uma vez que nesses pacientes, então a gente tem bloqueio de condução, dispersão temporal, comprometendo isoladamente as fibras motoras, enquanto que a condução sensitiva nesse mesmo território está preservada. Ou seja, esse é um fenômeno biológico extremamente interessante, né? Contrastando com aquela primeira descrição da síndrome de Lewis-Sander, aqui a gente observa que a condução sensitiva proximal distal à lesão e uma proximal à lesão é bastante diferente, né? Então vocês veem que o potencial sensitivo proximal ao sítio lesado está bastante comprometido, indicando então que na síndrome de Lewis-Sander a gente tem um comprometimento também das fibras sensitivas e não somente das fibras motoras. Então, o bloqueio de condução na neuropatia motora multifocal, ele é focal, ele é persistente, ele é restrito às fibras motoras e a condução sensitiva no segmento com bloqueio de condução é normal. Ou seja, o eletrofisiologista, às vezes é difícil da gente fazer isso daqui, né? Mas é um achado que pode contribuir bastante para o diagnóstico e para o tratamento do paciente, né? Bom, uma coisa que sempre interessou aí os fisiologistas, os estudiosos do nervo periférico, é porque nessa situação a gente só tem lesão do nervo motor, né? Uma possível explicação é que as características antigênicas das fibras motoras seja diferente das características antigênicas das fibras sensitivas. A gente sabe hoje que isso é verdade, né? Uma outra possibilidade seria que o fator de segurança para a transmissão neuromuscular, ou seja, o sistema nervoso periférico ele tem uma reserva, né, para que permite que ele conduza os impulsos, mesmo em situações aí desfavoráveis, né? Então, essa reserva aqui, né, das fibras motoras seria diferente das reservas das fibras sensitivas, né? E uma outra possível explicação que foi dada é que, por um acaso, o fator agressor, naquele fascículo, encontrou as fibras motoras antes das fibras sensitivas.
Isso é meio difícil da gente acreditar, né? Mas, em todo caso, né, o Kaji, né, o Ruji Kaji, o que ele fez? Ele estudou vários pacientes com neuropatia motora multifocal, e em alguns deles ele encontrou que existe um espessamento do nervo comprometido, e que, mais ou menos, existe uma correlação entre o ponto de bloqueio com aquele ponto de maior espessamento do nervo periférico. Aqui, então, de novo, um bloqueio de condução, né, naquele sítio mais espessado, né, mais demasiado, e aqui a preservação da condução sensitiva. E aí, através de uma técnica que é difícil da gente entender, né, que é o estudo da excitabilidade do nervo periférico, o que ele mostrou? Ele mostrou que aqui seria um segmento normal, né, aqui seria a resposta aos estímulos despolarizantes, aqui seria a resposta aos estímulos hiperpolarizantes. Ele mostrou que no ponto de bloqueio, naquele ponto de maior edema, né, haveria uma anormalidade, uma anormalidade em resposta aos estímulos hiperpolarizantes, ou seja, haveria então naquele ponto uma hiperpolarização do nervo periférico e que ajudaria a causar o bloqueio de condução, que então passa a ser atribuído também não só à lesão da mielina, mas também essa situação de hiperpolarização. Mas o que eu realmente queria mostrar é que quando a gente faz esse mesmo estudo nas fibras motoras, nas fibras sensitivas, o que a gente observa que a resposta aos estímulos despolarizantes ela é parecida nas fibras motoras e nas fibras sensitivas, mas a resposta aos estímulos despolarizantes, aos estímulos hiperpolarizantes é bem diferente, mostrando então que a fibra sensitiva realmente tem um fator de segurança que é diferente do fator de segurança da fibra motora, e isso explica então o porquê as fibras motoras seriam mais susceptíveis ao bloqueio de condução. Aqui mostrando experimentalmente, né, que haveria então uma hiperpolarização das fibras motoras que não ocorre nas fibras sensitivas. E isso não é meio complicado, mas é o seguinte, nessa região despolarizada, quando o sódio entra, ele causa primeiro uma situação de despolarização, que também causa bloqueio. Com o tempo, no entanto, esse sódio que entrou no nervo, ele vai estimular a bomba de sódio-potássio. E isso vai fazer com que uma quantidade enorme de sódio saia da célula. E isso vai causar, então, uma hiperpolarização. Nas fibras sensitivas, isso fica equilibrado, isso não acontece. Então, esse mecanismo de regulação da fibra sensitiva é muito melhor equacionado que o da fibra motora, né? Bom, durante essa época estava se desenvolvendo esses conceitos, né, esse grupo de Lange e colaboradores, eles encontraram que cerca de 10% dos pacientes com ela e provável lesão do neuromotor superior apresentavam bloqueio de condução. E então eles questionaram, né, se a existência de uma neuropatia motora multifocal com bloqueio de condução seria realmente uma entidade ou um achado fisiológico que poderia estar associado a várias outras doenças, a várias outras situações. Eles chamaram a atenção um ano depois, então, para aquilo que eles denominaram, né, que bloqueio de condução persistente e transitório, né, através de uma série de alterações que ocorrem no potencial de ação de unidade motora, que não vem ao caso aqui, a gente não vai ter tempo para discutir isso. A gente pode ter que, em algumas situações, em doenças do neuromotor com esclerose lateral amiotrófica, a gente pode encontrar uma imagem que lembra bloqueio de condução, sem que isso realmente seja bloqueio de condução. Isso é muito importante, porque se a gente fizer um falso diagnóstico de bloqueio de condução no paciente com ela, né, a gente vai tratar esse paciente com neuropatia motora multifocal, sem que na realidade ele tenha neuropatia motora multifocal, né? Então, do ponto de vista aí do neurofisiologista e do clínico, né, é extremamente importante levar essas informações aí em consideração. Bom, se a gente levar em consideração, então, que a neuropatia motora multifocal é uma doença rara, que é uma doença de diagnóstico difícil, e que a maior parte dos neurologistas, ou dos médicos que não têm que não lidam diariamente com essa doença, eles têm uma certa dificuldade
em juntar os dados para fazer o diagnóstico, foram criados aí consensos para que o diagnóstico fosse feito, né? Então tem um consenso americano, tem um consenso europeu, e nesse consenso americano, nos dois consensos, eles chamam atenção para a definição de bloqueio de condução, justamente para a gente evitar de dar falsos diagnósticos de bloqueio de condução. A situação é muito importante, porque a gente não pode deixar de tratar um paciente que tem neuropatia motora multifocal, dar um diagnóstico de uma doença neuromotor, e, por outro lado, também é extremamente inconveniente tratar um paciente com doença neuromotor como tendo neuropatia motora multifocal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas depois eu posso passar a referência para quem quiser, né? E então eles criaram critérios diagnósticos aqui, que foi tudo isso que a gente já viu, que vão ajudar o médico que não tem muito contato com essas doenças em tentar fazer o diagnóstico da neuropatia motora multifocal. A Sociedade Europeia, a Federação Europeia de Neurologia, né, e o PNS, né, também fizeram critérios, né, são muito parecidos com os americanos. Eu vou só ler aqui, então, o critério definido, as manifestações principais, que seria uma fraqueza muscular progressiva, ou em degraus aí, né, assimétrica, fraqueza, atrofia, que se desenvolve por um período de mais de um mês. Além disso, esses pacientes não devem ter alterações sensitivas objetivas, a não ser uma discreta alteração da vibração. Os critérios de exclusão, então, seriam a lesão do neurônio motor superior, né, um envolvimento bulbar importante e um envolvimento sensitivo importante, uma fraqueza simétrica no início do quadro e uma proteinorraquia maior que 1 grama por litro no exame do líquido. Bom, então eles criaram critérios, né, do que seria um bom ato médico na avaliação desses pacientes, né? Então, parece brincadeira, mas o exame clínico e o teste diagnóstico deve ser feito em todos os pacientes, né? A dosagem do anticorpo anti-GM1 pode ser feita, assim como a ressonância, o exame do líquor, em casos assim, bem indicados. E outros exames dependeriam, como o Dr. Marco Antônio já disse, do quadro clínico do paciente, ou seja, seriam investigações que seriam mais correlacionadas com manifestações alternativas que o paciente pudesse ter, né? Bom, visto esse quadro geral da neuropatia motora acional com bloqueio de condução, a gente evidenciou uma outra possibilidade. Pacientes que têm uma neuropatia motora multifocal, com lesão axonal sem bloqueio de condução. Ou seja, isso é uma outra doença ou a gente não está conseguindo detectar o bloqueio de condução desses pacientes. Isso pode ter significado quanto ao tratamento, né? Existiriam duas possibilidades. Primeiro, que realmente existiria uma situação que seria uma neuropatia motora axonal crônica assimétrica sem bloqueio de condução. E a outra situação seria que a gente tinha um quadro clínico desses, mas a gente tem dificuldade de demonstrar o bloqueio de condução, quer porque ele está muito proximal, quer porque ele está muito distal. Aqui um paciente nosso, né, onde ele tinha fraqueza, estava praticamente paralisado, né, ele tinha um potencial de 3,5 milivolts de amplitude, né, o normal é 4, quer dizer, um potencial razoável, mas ele estava fraco, ele não mexia o dedo, né. Só que a gente não tinha encontrado o bloqueio de condução. Quando a gente fazia a eletromiografia de superfície nesse paciente, ele recrutava aí uma unidade motora, ou seja, esse paciente tem um bloqueio de condução que a gente não conseguiu demonstrar eletrofisiologicamente. A gente talvez pudesse demonstrar com uma estimulação magnética, né? A técnica de estimulação magnética tripla parece que é muito importante para isso. Infelizmente a gente não faz isso ainda lá em Ribeirão Preto, né? Mas seria uma possibilidade. A outra possibilidade é que realmente existam pacientes, esse representaria um grupo desses pacientes. O outro grupo seria aqueles pacientes onde, tanto indiretamente quanto com a estimulação magnética, você não consegue demonstrar a presença de bloqueio de condução, né? O que fazer com esses pacientes? Não existe um consenso a respeito disso, né? O que a gente faz lá em Ribeirão é todo paciente com uma neuropatia motora axonal assimétrica, com distribuição de nervo periférico, com ou sem bloqueio de condução, a gente trata como sendo neuropatia motora multifocal. Muitos desses pacientes respondem ao tratamento com imunoglobulina, né? Alguns não respondem. Então, assim, a gente acha, né, que uma boa indicação nesses pacientes, mesmo que a gente não encontre
um bloqueio de condução, mas que tem um quadro motor assimétrico, com distribuição de nervo periférico, é tratar, porque assim a gente está dando uma chance para o paciente. Né? Um outro fator extremamente importante é a presença de lesão axonal nesses pacientes. Uma das grandes contribuições da biologia molecular, do estudo das neuropatias hereditárias para o nervo periférico, foi a demonstração de que a mielina é extremamente importante para a manutenção da integridade do axônio, uma coisa que não era muito bem conhecida até alguns anos atrás. E, recentemente, o grupo do professor Lange, ele estudaram um paciente com neuropatia motora multifocal, com bloqueio de condução, que se recusou a ser tratado. E o segmento desses pacientes, por muitos anos, eu não lembro quantos anos agora, mostrou o quê? Que apareceram novos bloqueios de condução, que alguns bloqueios de condução diminuíam de importância, de intensidade, mas que havia associadamente uma degeneração axonal, e que em alguns negros houve degeneração axonal sem bloqueio de condução. Ou seja, a gente pode ter nesses pacientes com neuropatia motora multifocal lesão axonal sem que a gente detecte a bloqueio de condução. Talvez porque a lesão seja muito pequena, muito restrita e não consiga produzir bloqueio de condução, não consiga interromper a passagem de pulso elétrico, mas é suficiente para naquele ponto influenciar no neurônio desencadeando uma lesão axonal. Isso deve nortear então as nossas medidas terapêuticas com esses pacientes. A gente não pode esquecer então de que nesses pacientes, apesar da lesão estar na mielina e talvez nos canais de sódio, a gente deve tratar esses pacientes sempre, deve seguir esses pacientes clínica e eletrofisiologicamente, porque eles podem estar desenvolvendo uma lesão axonal, e se a gente perder o ponto de tratar esses pacientes, a gente vai perceber que eles têm uma lesão axonal irreversível, ou quase que irreversível, muito tardiamente. Bom, quanto ao tratamento, a gente sabe hoje que o tratamento de escolha para esses pacientes é imunoglobulina humana endovenosa. Na realidade, não existe nenhum ensaio terapêutico muito bem feito, Os dados existentes são, na realidade, de 4 pequenos ensaios terapêuticos, mas a reunião desses 4 ensaios mostra para a gente de que realmente a imunoglobulina humana endovenosa ela é muito útil para esses pacientes. A dose recomendada, em geral, 2 gramas por quilo de peso por período de 2 a 5 dias, Eu prefiro fazer em 5 dias, que diminui a chance de efeito colateral, E aí a gente vai ter algum tipo de resposta. Aqueles pacientes que respondem muito bem, aqueles pacientes que respondem, mas ficam dependentes da imunoglobulina, aqueles pacientes que respondem, ficam dependentes e em geral, vão perdendo, a imunoglobulina vai perdendo o seu efeito, e aqueles pacientes que não respondem de maneira nenhuma. Bom, aí, quando a gente está à frente desses pacientes que não respondem, ou que responderam, não estão respondendo mais, a gente tem que procurar outras opções terapêuticas. Uma possibilidade é aumentar a dose da imunoglobulina. Existem alguns trabalhos mostrando que o aumento na dose de imunoglobulina poderia resolver por algum tempo esse problema, e existe um trabalho até dizendo que se a gente aumentar a dose da imunoglobulina acima dessas doses preconizadas, a gente poderia favorecer a regeneração axonal desses pacientes. A outra possibilidade, então, outro grupo de drogas, outros imunossupressores, seriam a ciclofosfamida, a ciclosporina, a azatioprina, o interferon beta-1 e o rituximab. O grupo europeu, pelo menos, ele contraindica a ciclofosfamida devido aos efeitos colaterais. Na realidade, não existe nenhum ensaio terapêutico bem feito nesses pacientes com todas essas drogas que tenha mostrado qual a droga mais eficaz. Eu vou citar alguns exemplos de trabalhos que têm sido feitos, recentes, estão sendo feitos a respeito de tratamento, mas na realidade a gente não vai muito mais longe do que a gente já foi até agora. Então, uma tentativa de tentar dar imunoglobulina por outras vias. E aparentemente, pela via subcutânea, é tão eficaz contra a via endovenosa, a vantagem talvez seja só na aplicação e não no resultado. A plasmaféresis não tem efeito nesses pacientes, Eu esqueci de dizer, mas o corticosteroide deve ser evitado nesses pacientes. Primeiro, porque ele não resolve, não ajuda, e segundo, porque ele pode piorar. Vários pacientes, quando a gente trata da corticoide para indivíduos com neuropatia motora multifocal, a gente piora o quadro clínico do paciente. Então, é extremamente importante que o neurofisiologista e também o clínico distingam a síndrome de Lewis-Sumner, que seria uma neuropatia multifocal sensitivo-motora, da neuropatia motora multifocal, que é só motora. Por quê? Porque a resposta na síndrome de Lewis-Sumner
pode responder ao corticoide, mas de qualquer forma o corticoide não prejudica o paciente, não aumenta a deterioração. Na síndrome, na neuropatia motora multifocal, o corticoide pode levar a uma deterioração maior do nervo periférico. Uma grande esperança é o rituximab, né? E aí é interessante porque algumas pequenas séries mostram que o rituximab é bom, outras pequenas séries mostram que o rituximab não é bom, né? Mas de qualquer forma existem ensaios, né, que estão sendo elaborados, estão sendo organizados para testar o efeito do rituximab, e é uma grande esperança. A nossa experiência é pequena, né? Mas assim, era meio não é catastrófico, mas assim, para alguns pacientes que a gente deu, eles desenvolveram uma reação extremamente importante ao medicamento, então a gente ficou com medo de ficar usando rotineiramente, né? Outras drogas foram usadas, como o microfenolato de mofetil, sem efeito nenhum, né? Casos esporádicos, por exemplo, relatando que o TNF-alfa melhorou um paciente, né? Está na moda falar de célula-tronco, né? Mostrando aqui um trabalho mostrando que a ciprofosfamida em altas doses, associado ao transplante de célula-tronco autólogo, nesse paciente aqui não teve melhora nenhuma, mas existe um outro artigo de um outro autor mostrando a mesma situação no qual o paciente melhorou muito, indicando para a gente que na realidade o que a gente precisa fazer com esses pacientes, né? O que a gente deve fazer com todas as doenças, né, é fazer estudos bem controlados, randomizados, para que a gente possa, então, indicar os melhores tratamentos nas melhores situações e fazer, então, um tratamento que seja cientificamente definido e não como a gente faz quando a gente fica no caso da neuropatia motora multifocal, quando a gente passa a usar medicamentos que talvez tenham efeito depois que a imunoglobulina para de trazer alguma melhora clínica. Bom, era isso. Obrigado.